Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28. Vamos fazer essa leitura. Nós vamos fazer essa leitura do 1 até o 10, tá bom? No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Que tema glorioso, meus irmãos. Fico feliz porque é um privilégio carregar a palavra do Senhor e a sua preciosa semente. E cada oportunidade que a gente recebe, a gente aprende mais do que ensina. A gente recebe mais do que entrega. Por isso que a palavra diz, é melhor dar do que receber. Porque, na verdade, quando você se prepara para dar algo à igreja, você automaticamente já está recebendo uma porção preciosa do céu. Para a gente entender um pouco sobre a ressurreição, porque o texto-chave é o texto que vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Nós precisamos voltar alguns capítulos e entender sobre a morte de Cristo e a sua crucificação. Eu havia tido a intenção de iniciar um pouco antes, falar sobre Mateus, sobre ele ser um publicano, sobre o Evangelho, mas o Senhor me disse, basta falar sobre a morte, sobre a ressurreição. Por quê, irmã Gabriele? Porque nós estamos num congresso e eu não quero enfadar as irmãs. Eu quero e preciso ser essencial para que você entenda a mensagem que Cristo tem para nós nesta noite. Entendendo então, irmãos, que para que a ressurreição aconteça, é necessário que antes venha a crucificação, venha a morte. É preciso entender que antes dessa promessa gloriosa que é a ressurreição e este grande milagre, acontecimento que vai ser dito e escrito no capítulo 28, antes disso vem a crucificação. É bom que isso seja explicado, porque nós estamos dentro de uma geração que não quer viver processo, só quer viver milagre. Ele quer ver os propósitos cumpridos, mas Cristo veio nessa noite para te explicar que antes de cumprimento de promessa, que antes de cumprimento de propósito, que antes de grandes milagres, há um processo e muitas vezes doloroso, mas ele não veio só falar do processo, ele veio dizer para você que vale a pena permanecer no propósito, vale a pena permanecer intacto na presença do Senhor, mesmo quando as coisas parecem não ir bem. Então, para nós chegarmos no grande milagre, que coisa linda a ressurreição de Cristo, nós precisamos entender que houve um processo, irmãos. Jesus está uma base, irmãos, de 6 meses, falando sobre a sua morte. Uma base de 6 meses. Ele vai falar sobre a necessidade de morrer. Ele vai preparando os seus discípulos sobre essa verdade. Sobre o que estava por vir. Só que no capítulo 26, agora ele vem dizendo como e vem dizendo quando. Ele chega aos seus discípulos e diz assim, ó, daqui 2 dias, ele está dando uma data exata, o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. Ele está dizendo como ele vai morrer.
Por que, Gabriela, que ele está dizendo isso? Para deixar claro que não vai ser um acidente. Para deixar claro que mesmo que tudo pareça que não, ele continua no controle da situação. Ele está dizendo assim, ei, daqui 2 dias eu vou ser crucificado. Sabe por que eu estou explicando? Para que você tenha consciência que eu continuo no controle e no domínio de todas as coisas. E eu vim nessa noite para dizer, aconteça o que acontecer, se você é crente lavado e remido no sangue de Jesus, tudo está no controle das mãos de Deus e não há quem possa tirar das suas mãos o domínio de tudo. Aqui não tem, só em São José dos Campos, pastora. Mas tem um problema com crente, irmão. Aqui não. Em Pina não tem, em São José, pastor, essas coisas acontecem lá. Crente que acredita em tudo, macumba, olho gordo, quebrou alguma coisa lá em casa, o vizinho está com inveja. Fechou a porta de emprego, e aquele abençoado lá do meu emprego que tem inveja da minha vida, fez o patrão. Não! Se você é crente, lavado e remido no sangue de Jesus, o homem não tem autoridade sobre a tua vida, o inferno não tem autoridade sobre a tua vida, o sistema não tem autoridade sobre a tua vida está sob domínio dos céus. Eribai, que dia, Sévia. Estão lidando com um Deus que criou todas as coisas e não houve homem na terra, em cima da terra e debaixo dela que pode tirar das suas mãos o controle e o domínio. Ele permanece do início ao fim no domínio de todas as coisas. Mesmo que às vezes pareça que está dando um pouco errado, né? Porque tem hora que parece. Sabe por que eu gosto de Deus, irmãos? Porque Ele não mente para ninguém. Você sabia disso? Não mente. Jeremias, eu tenho uma chamada para você. Aliás, que chamada linda, a igreja ama. Quem nunca sonhou do profeta se levantar no meio da igreja, levantar o dedo dele, dar um corte e vir na direção e dizer, antes que você fosse formado no ventre. Quem nunca, irmão? Antes que fosse formado no ventre, eu já te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei e te dei as nações como profeta. Todo mundo ama a chamada de Jeremias, mas no mesmo capítulo Deus vem dizendo, Jeremias, só que é o seguinte, a promessa é bonita, não é? Só que pelejarão contra ti. Processo. Só que outra boa notícia, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Jeremias, se posiciona, eu te chamei para ser profeta, vão pelejar contra ti, mas eu mesmo me responsabilizo por você. Ninguém vai ter autoridade para te tocar. Pensa que o homem não trabalha para fechar a porta para a gente? Ele trabalha, só que ele não tem domínio sobre a nossa vida, porque nós estamos debaixo da potente mão de Deus. E para mim, para você, quem abre a porta é Ele. E a porta que Ele abre, acabou. Vai acontecer. Estou dando data. Estou explicando para vocês como eu vou morrer, para que vocês saibam que eu não perdi o soberania. Soberania de Deus. Eu acho lindo isso. Ninguém se move aqui se Ele não permitir. Preste atenção, no mesmo espaço de capítulo em que Jesus vai explicar o que vai acontecer, existe também repartido Mateus contando o que os inimigos de Jesus estão tramando contra Ele. Em um ambiente, Jesus explica o plano. Em outro ambiente, o inimigo está projetando matar Jesus. Porque o inimigo tem a mera ilusão que ele está sob controle. Mera ilusão. Porque quando ele prepara a cilada, Jesus já preparou o livramento faz tempo.
Em um ambiente, o inferno, ele trama a morte de uns. No outro ambiente, Deus já preparou o livramento, já preparou vida, já preparou promessa, já está levantando obreiro. Ei, irmã Gabriele, tem promessa que vai morrer? Não, tem promessa que vai viver. E palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Antes ela faz tudo aquilo que lhe apraz. Mera ilusão. Bom, ele está sob controle. A morte dele não vai ser um acidente. Não vai ser um acidente. Só que preste atenção. Não há como falar de ressurreição sem falar de crucificação. E não há como falar de crucificação sem falar da traição. Eu queria pular essa parte, pastora. Deus não deixou. Falei, Senhor, nós vamos falar do traidor? Vamos. Porque a igreja precisa entender que a soberania de Cristo, a soberania de Deus, de estar no controle de tudo, não anula a responsabilidade de Judas. Mesmo Deus tendo projetado tudo, Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 20, se eu não me engano, dizendo que este plano aqui de salvação e redenção, ele foi projetado, planejado antes da fundação do mundo. Ou seja, está tudo segundo a vontade de Deus e seguindo o plano. Mas a soberania de Deus não vai anular a responsabilidade de Judas. Porque Jesus vai dizer, eu vou morrer, eu vou, mas ai daquele. Irmãos, presta atenção. Jesus chamou Judas para quê? Para ser discípulo. E Mateus vai deixar claro isso no texto. Quando Judas pega a bolsa, pega tudo que ele tem e vai de encontro aos escribas, aos fariseus, aos mestres da lei, aqueles que iriam prender a Jesus, Mateus vai escrever assim, e Judas, um dos 12. Porque foi para ser um dos 12 que Jesus chamou ele. O propósito estabelecido para a vida de Judas foi o quê? Que ele fosse discípulo, que ele fosse um dos 12, que ele fosse amigo e servo. Só que dentro do propósito, cada um se posiciona como quer. Deus tem promessa, Deus tem propósito para você, mas você se posiciona. Se isso não for dito, vão querer inocentar Judas, dizendo que a responsabilidade dele ter traído era da soberania de Deus. Não, a soberania de Deus não anula a responsabilidade pessoal. Deus te chamou para ser, então se posicione para aquilo que Deus te chamou para ser. Tem chamada, mas não se posiciona como uma pessoa chamada. Deus chamou para ser obreiro, mas não se posiciona como um obreiro. Deus chamou para ser discípulo. E dentro do propósito, cada um decide o que vai ser. Deus tem plano bom para você. É você que decide o que você quer viver. E Deus está convidando pessoas nessa noite a se posicionar. Porque parece pesado o que eu vou dizer, mas o fim de quem não se posiciona é morte. Porque lá no Evangelho escrito por João, capítulo 15, a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus está dizendo assim, aquele que está enxertado em mim e não dá fruto, ou seja, não está posicionado, não está dentro do propósito como foi chamado para ser, ele é arrancado e lançado no fogo. O que é isso? E há uma urgência da igreja se posicionar, irmão. Sabe por quê? Porque no meio dos 12 também tem um que resolveu ser neutro. Já viu gente que fala assim, eu não sou nem da direita nem da esquerda. Não estou falando de política, tá? Pelo amor de Deus, senão daqui a pouco eu vou ser apedrejada aqui. Não é de política. Vamos usar outro termo. Eu não sou de cima nem de baixo, eu sou do meio. Vamos mudar aqui o termo. O sangue de Jesus tem poder. Tem gente assistindo lá, ó. Tudo vira processo hoje, pastor. Você sabe. Olha aqui. Olha aqui, eu não sou de lá nem de cá, eu sou neutro. É isso que Pedro vai tentar fazer. Jesus vai estar preso,
dizer: se for necessário, eu morro pelo Senhor. Jesus é preso, julgado. Pedro está lá: você é discípulo. Eu? Imagina, eu nem conheço esse homem. Mas você fala como um galileu. E gente desse tipo, para estar onde está aqui, é só por causa dele. Tu é da parte dele, só não. É o famoso crente 007. Ele quer ser neutro, ele quer andar disfarçado. Só que Deus não trabalha com gente neutra. Deus não trabalha com gente disfarçada. Porque lá em Apocalipse ele vai dizer: quem dera você fosse quente ou frio. Porque morno não fica, morno não permanece. Ele está chamando uma igreja para se posicionar. Posicionamento. Posicionamento. Irmã Gabriele, mas eu saí fora da posição. Pois bem, a porta da graça e da oportunidade ainda está aberta. Ainda tem tempo de voltar para dentro do propósito. Uribai. Porque aqui dentro não tem morto. Tem morto aqui? Só tem vivo aqui dentro. Se está vivo, é Deus te convidando a voltar para o meio do propósito. Na pior das hipóteses, às vezes está no meio do corpo da igreja. Mas ele diz: eu não vou me envolver. Tá bom eu chegar lá, cruzar o meu bracinho e dar meu glória e ir embora. Eu quero paz. Isso também é negligência. Porque quem resolve ser neutro, na verdade, ele é negligente. Pedro teve a oportunidade, pastora. Ele deu uma andada meio desequilibrado, foi querer voltar a pescar, mas Jesus encontrou ele e falou assim: vem filho, que o propósito está de pé. Ainda dá tempo, apacenta minhas ovelhas. Ainda dá tempo, volta para o meio. Ei, ainda dá tempo, volta para o corpo. É noite que a graça de Deus está tomando a igreja, chamando gente de volta. Cristo está te chamando de volta. Deus está te convidando de volta. Então, Jesus vai deixar claro que a sua morte não vai ser um acidente. Ele antecipa o plano para deixar claro que ele está sob. E ainda que ele esteja sob controle, cada um decide o que vai fazer com o propósito que ele já estabeleceu. Naquele dia não vai ter desculpa. Perante ele, irmã Gabriela, você veio de São José dos Campos para pregar? Sim. O Senhor está convidando gente a se posicionar. A se posicionar. Decisão. Nesse meio tempo, irmãos, existe uma mulher. Jesus anuncia que vai morrer. Tudo está acontecendo, mas tem uma mulher. E essa mulher me chamou a atenção. João vai dizer que ela é Maria. E ela traz consigo o quê? Um vaso. Nesse meio tempo, pastor, que Jesus avisa que daqui 2 dias ele vai morrer. Ele vai em Betânia. E lá em Betânia, na casa de Simão o leproso, entra uma mulher chamada Maria. E ela traz consigo algo que ninguém pensou que ela traria. Um vaso de alabastro. E dentro do vaso de alabastro, um unguento caríssimo. Judas está olhando meio de rabo de olho, dizendo: isso aí custava mais ou menos uns 300 denários. 1 ano de trabalho. Ela não se importa. E quer uma novidade? Ela não abre o vaso, pastor, porque ela não quer reaproveitar o vaso. Ela quebra. Ela quebra. Enquanto tem gente que traz por 30 moedas, tem gente que traz de casa 300 denários, 1 ano de trabalho, e diz: não vou voltar com nada para casa, o que eu trouxe é para o Senhor, vou quebrar e até a última gota de adoração eu vou entregar.
E ela não quer voltar, Ibacai. Ela não quer voltar para casa com nada, Paloma. É gente que vem para o culto dizendo, eu preparei. Melhor adoração. Sabe o que eu acho mais lindo? Ela quebra. João vai dizer que é mais ou menos 450 gramas, quase meio litro de óleo. Ela vai derramar sobre a cabeça de Jesus e é o suficiente para cobrir ele de óleo. Cobre ele de óleo. Aí tem gente de fora dizendo assim, para que fazer isso? Já viu gente, aqui também não tem, eu tenho certeza. Já viu gente que traz a vara de medir para o culto? Ele chega, ele tem uma cola nessa mão que gruda nessa aqui e ele fica o culto inteiro assim, ó. O poder de Deus está tomando a igreja. Tem gente do lado dele dando glória, falando em línguas estranhas, e ele está assim, para que tudo isso? O abençoado não traz nada de casa e fica criticando quem trouxe. Judas olhando, falando, para que isso? Ainda ele quer fingir ainda que é na boa intenção que ele está criticando o outro. É o famoso, não estou falando mal, estou só comentando. Vai, isso é coisa de Judas. Dava para vender e dar aos pobres. Ah, o pobre no caso é você mesmo, né? Jesus vai olhar e fala assim, primeiro que a adoração não é para você. O alvo da adoração aqui sou eu. O culto é para mim. Então quem julga se é digno e legítimo sou eu. Não está na sua alçada julgar se é digno o culto do outro não, porque o culto não é para você. O culto tem um alvo e o alvo é o céu, o trono de glória. Segundo, os pobres vocês vão ter sempre, porque é a obrigação de vocês cuidar dos pobres. Agora, me adorar é prioridade e privilégio. Ele estava dizendo assim, não é qualquer um que tem a prioridade de ter acesso à minha presença. Então se você tem acesso, entrega culto, entrega homenagem, entrega adoração. Na pior das hipóteses, tem gente que perde tempo, irmão. Tem gente que perde a oportunidade. O pregador está dizendo, o pastor está dizendo, Jesus está na casa e o crente está. Porque agora é sério, aqui não deve ter, mas lá em São José tem. É sério, agora é sério. Eu já preguei em púlpito, pastor, que o pastor dormiu. Isso porque, ó, do jeito que eu falo. Eu estou me segurando aqui porque eu estou morrendo de medo de cair daqui. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu grito, eu pulo, eu vou de um lado do outro e o pastor dormiu. Perde a oportunidade. Aí sabe o que Jesus vai dizer? Gente que sabe aproveitar a oportunidade quando eu estou no culto e apresenta a sua adoração, posso dizer algo? Chega onde ninguém chega. É por isso que tem gente falando assim, como é que conseguiu chegar até lá? Conseguiu chegar até lá porque no dia que ela teve a oportunidade, ela entregou o melhor que ela tinha. Né? Tá na liderança. Está vivendo algo bom em Deus, por quê? Porque ela decidiu entregar a Jesus o melhor que ela tinha no dia que ela teve a oportunidade de ter acesso à presença. Aí Jesus vai dizer assim, aonde o evangelho chegar, o testemunho do que ela fez vai chegar junto. Eu acho isso bonito, sabe por quê? Ele está atribuindo, pastora, a ela, como consequência do evangelho, ou seja, o evangelho é primazia. Se ela chegar em algum lugar é porque o evangelho chegou. Se ela chegar em algum lugar é porque as boas novas de Cristo e a obra de Cristo e a sua influência permitiu. Logo eu entendo que se eu estou aqui não é por causa de mim, é por causa do evangelho. Se eu chegar em algum lugar não é por causa de mim, é por causa da obra de Cristo. É porque tem gente invertendo esse papel. Ele vai cumprir promessa por causa de mim, não. Ele vai cumprir promessa por causa do evangelho. É o evangelho que te move. É o evangelho que te leva. É o evangelho que te sustenta.
Ele vai dizer, ela está me ungindo para o meu sepultamento. Está fazendo o que vocês, tendo acesso todo dia, não faz. Ó. Vai para o Getsemane. Leva Pedro, Tiago e João. Os meninos naquele dia não aguentam a pressão. Naquele dia os meninos não aguentam a opressão. Quantas vezes você já veio para o culto e estava uma opressão? Aquela opressão que parece que nada anda. Sabe esse dia? 10 vezes pior no jardim do Getsemane. O coração de Cristo está angustiado. Tem uma pressão. Pedro, Tiago e João não aguenta. Dorme. Só que de repente Jesus vem dizendo, levanta, porque aquele que me trai está vindo aí. Quando Judas chega, eu acho isso impressionante. Jesus vai dizer assim, o que fazes aqui, amigo? Sabe o que Jesus está fazendo? Voltando a lembrar ele, para que foi que Jesus lhe chamou. Jesus está dizendo, você está indo contrário ao propósito que eu estabeleci para a sua vida, viu? Está indo contrário. Olha para você ver como que Jesus é misericordioso, porque no meio da caminhada ele ainda lembra. Você está indo ao contrário do que eu planejei para você. Está indo ao contrário. É Jesus outra vez dando a oportunidade de voltar enquanto pode. Judas dá um beijo nele. E os guardas vêm para prender. Quem está com Jesus? Pedro. O que Pedro tem? Uma abençoada de uma espada. Quem que é que dá uma espada para um sanguíneo como Pedro? Não precisa, ele mesmo busca. Ele mesmo vai atrás da espada. Ele tira a espada e corta a orelha do soldado. Irmãos, nesse momento Jesus fala, ei, embainha a sua espada. Porque se eu quisesse, eu clamaria ao Pai e Ele mandaria 72 mil soldados do céu, 72 anjos do céu, para me defender. Pedro vai fazer algo, irmãos, que vai recair sobre quem? Sobre Jesus. Porque ele está cortando a orelha do soldado aqui, mas daqui a pouco ele vai fugir. Ele não vai ficar. Olha para você ver. Ele vai cortar a orelha do soldado, mas daqui 5 segundos ele está, ó. Jesus está dizendo, meu filho, pelo amor de Deus, se não ajuda, não atrapalha. É assim ou não é? Porque na hora que o negócio pegar lá, por quê? Porque vai ser Jesus que vai levar sobre si o erro do discípulo. Quando chegar lá, fala, ó, tem um soldado vindo aí sem orelha, viu? Ó, aqui, ó. Ia perder a credibilidade no tribunal, irmão. Aí Jesus está dizendo, deixa eu consertar o erro do discípulo, porque o abençoado discípulo não pode ter poder. Já viu o obreiro? Que o pastor dá um molho de chave na mão dele, pronto. Não sabe ter poder, pastor. O pastor deu um molho de chave na mão dele, pronto. O irmão dá uma paz do Senhor para você na rua, agora ele não dá mais. Deu 9h15, ele apaga a luz da igreja e fala, todo mundo embora, vamos embora, que agora quem manda aqui sou eu tenho a chave. Não sabe ter poder. Gente, irmãos, que quando ele vira evangelista, missionário, pastor, arcanjo, semideus, ele se transforma porque não sabe ter poder na mão. Jesus estava dizendo assim, ei, tu está cortando a orelha, ferindo gente no meu nome. Não, deixa eu cortar, deixa eu consertar o que você cortou, deixa eu consertar o que tu quebrou. Porque você pode estar errando, mas tu continua representando o reino. Esse dia eu preguei, irmãos. E o Senhor me disse, avisa a igreja que eles representam o reino. E que se representam o reino, por gentileza, se porte decentemente como quem representa. Porque se quer andar de qualquer jeito, por gentileza, não sai por aí dizendo que representa Jesus. Porque aquilo que você faz recai sobre o nome dele. Jesus vai fazer o milagre, o último milagre antes da sua crucificação. Irmão, até naquele momento, Jesus precisa fazer um milagre, porque o abençoado discípulo nunca usou a espada, mas naquele dia queria usar. Preso. Julgado. Os magistrados
Os mestres da lei têm a mera ilusão de estar sob domínio dele. Ele vai para a mão de Pilatos. Pilatos também acha que está sob domínio. Vai dizer para Jesus assim: você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e para te libertar? Jesus vai dizer para ele: filho, nenhum poder que você tem sobre mim, você tem por causa de você mesmo. É porque o céu te autorizou. Jesus vai ser crucificado, irmãos. E se eu ficar na crucificação, nós vamos ficar porque são lindos e ricos detalhes. Então, a crucificação não foi um acidente. Logo, a ressurreição não é um plano B. Hoje a gente não errou o caminho, porque eu falei, Célio Júnior, vai na frente. Porque eu sou uma benção com o GPS. Vou avisar meu marido, tem que entrar depois de 2 anos, que nós já passou a saída, a entrada. Mas tinha que ter entrado lá atrás? Foi, passei, desculpa. E aí, o que o GPS vai dizer? Recalculando rota. Aqui não, irmãos. A ressurreição faz parte do plano. Não é um plano B. Ah, deu errado, morreu, vamos ressuscitar. Não! A ressurreição de Cristo é para provar a sua divindade. Sabe que Pedro vai falar no seu primeiro discurso lá em Atos capítulo 2? Ele vai dizer que era impossível que a morte conseguisse retê-lo. Irmão, não tem uma igreja, porque se Jesus dependesse da igreja para ir lá orar, para ele ressuscitar, pronto. Ia ter só Maria e Maria Madalena, porque de resto ninguém vinha. Não tem ninguém fora do sepulcro fazendo uma oração, ressuscita, 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 não. Não precisa João Batista ressuscitar para ir ressuscitar Jesus. Não precisa de profeta vir orar por ele, porque ele é o autor da vida e a morte não pode retê-lo. A morte não conseguiu segurá-lo. A morte não poderia retê-lo, porque ele é o dono da vida. Ele vai dizer: eu sou a ressurreição. Nenhum esforço do inferno poderia retê-lo, porque ele é o autor da vida. A ressurreição vem cumprindo as escrituras, irmãos. Está escrito que ele ressuscitaria. Na crucificação, ele leva sobre si todas as nossas enfermidades, dores, a dívida do nosso pecado. Paulo vai escrever em Romanos capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a... Então ele carregou sobre si a dívida do nosso pecado. Então ele teve que morrer. Só que quando ele ressuscita destruindo o poder da morte, do diabo. E do pecado. Ele precisava ressuscitar, irmãos. Porque Paulo vai dizer que a sua ressurreição produziu a nossa justificação. Que a sua ressurreição garante a nossa ressurreição. Então eu posso concluir que se Cristo venceu, a igreja dele também vai. Bem, domingo de manhã, e só mulher para fazer isso. Não, mulher que tem o zelo na mão, é ou não é? Mulher zelosa. Meu marido está aqui, e ele vai brigar comigo depois, mas não tem problema. Antes de dormir, quem que vai fechar as portas e a janela? Ela está vendo que não é só eu? E mesmo que eles tenham fechado, quem é que vai garantir se está fechado mesmo? Vai lá, dá uma olhadinha na janela, fecha a porta da cozinha, fecha a porta da sala. Dá uma olhada nas crianças, se a criança está doente, ela mal dorme, fica preocupada. Esse dia eu dei um remédio novo para minha filha, eu falei, nossa, é um remédio que ela nunca tomou, eu estou preocupada. Mulher, ela é o quê? Zelosa. Só que aqui, irmãos, quando eu li, eu me apaixonei. Sabe por quê? Porque, pastora,
elas estão indo servir a Jesus. A Bíblia vai dizer que elas estão indo para ver o sepulcro. João vai dizer que elas estão indo levando especiarias. O que elas vão fazer? Elas vão limpar o corpo de Jesus. Elas vão preparar o corpo de Jesus. O que é que elas estão indo fazer? Elas estão indo servir a Jesus, mesmo quando aparentemente Jesus não tem nada para oferecer. Aparentemente, porque Jesus ainda pode, porque ele disse que ressuscitaria. Mas aos seus olhos, elas estão indo lá para ver um cadáver, irmãos. Porque elas estão carregando o quê? Especiaria. A especiaria é para um cadáver. Elas estão indo lá servir a Jesus, mesmo quando parece que a impossibilidade tomou conta de tudo. Sabe o que é esse vinde, prostremos e adoremos? É Jesus dizendo, vem, se prostra e adora, mesmo quando parece que o céu está fechado. Vem, se prostra e adora, mesmo quando parece que o milagre... Não é para vir e se prostrar e adorar, porque você sabe que vai receber algo, não. É para se prostrar e adorar, mesmo quando Deus olha do céu para você dizendo não. Porque receber o não de Deus não é fácil não, irmão. Se você nunca recebeu, você vai receber por quê? Você não é melhor do que eu? Se eu já recebi, você também vai receber, porque o Pai é nosso. O não de Deus, irmãos, ele dói. Sabe quando a enfermidade bate na porta e parece que ela não vai embora? Sabe quando a porta fecha e parece que a porta não se abre? Sabe quando que o negócio parece que não vai? Mas mesmo assim, a gente não deixou de servir? Sabe do que eu me lembro? De Zacarias, esposo de Isabel, pai de João Batista. Ele cria que a esposa dele ainda ia ter filho? Não. Porque quando o anjo vai dizer para ele, boa notícia, Isabel vai gerar. Ele vai dizer, não acredito. Não, ele não vai dizer isso na Bíblia, mas eu estou conjecturando. Não acredito. Nós já somos idosos. Não tem como. Só que sabe o que eu acho lindo? É que mesmo ele não crendo que Isabel poderia ter filho, mesmo com a impossibilidade lá, ele não deixou de ser irrepreensível e de servir a Deus. Ele vai de encontro ao Santo dos Santos com incenso na mão para entregar adoração, mesmo com a impossibilidade lá dentro. Aí eu olho e falo assim, graças a Deus, ainda bem, Zacarias, que você não desistiu, porque vai chegar a hora que o milagre... Eu olho para a história e falo, ainda bem que Maria Madalena e a outra Maria não desistiu de servir, mesmo quando a impossibilidade bateu na porta. Ainda bem. Sabe, elas estão se movendo por lealdade, filha. E lealdade é raridade. Porque você quer ter gente perto de você, é quando você tem algo para Se é assim comigo, com você, que pouco tem para oferecer, né? Que a gente não tem muito para oferecer. Se é assim com a gente, imagina com Jesus. Enquanto Ele está fazendo, eu estou aqui. Mas no dia que o céu fecha e Ele não faz mais, eu vou embora. Maria e Madalena e a outra Maria são uma raridade, estão se movendo por lealdade. Tem gente que critica, incrédulas, não criam que Jesus estava ressurreto. Eu olho e falo, ainda bem, que não tendo recebido o milagre ainda, não tendo apalpado a promessa ainda, permanece leal a Ele. Porque quem se move por lealdade, quem resolve servir mesmo quando o céu grita não, mesmo quando parece que nada vai acontecer, é o mesmo e a mesma que vai ver o que ninguém viu e vai manifestar sobre si a boa notícia. Aí eu acho lindo que elas estão vindo o quê? Incrédulas, é ou não é? Que vai acontecer? Não vai acontecer, mas vamos lá servir. Olha que lindo. Quando ela chega, o anjo já desceu, os guarda, porque tem guarda no sepulcro, viu? Agora fala comigo. Ia ser estranho ou não se nós chegássemos lá no cemitério e no túmulo de alguém tivesse uns 5 policial? Escoltar vivo, tudo bem, agora escoltar morto? Estou entendendo.
Esses guardas estavam na porta do sepulcro. Porque a galera lá do Sinédrio lembrou. Sabe por quê? Porque a gente esquece da promessa, mas o inimigo não esquece não. E o inimigo lembrou que Jesus disse que ressuscitaria. Foi lá diante de Pilatos e falou, antes dele morrer, ele disse que ia ressuscitar ao terceiro dia. Para que os discípulos não roubem o seu corpo e digam que ele ressuscitou, põe guarda na porta do sepulcro. Porque está morto, mas tem promessa. Está lá no meio do tráfico, tá? Não tá? Mas tem promessa. Está lá no meio da prostituição, mas tem promessa. E lá não vai ficar. Porque Jesus, ele zela em cumprir a promessa. Está no meio dos mortos, mas tem promessa que vai voltar a viver. Põe guarda no sepulcro. Só que essa tentativa deles de impedir a ressurreição vai mais ajudar do que atrapalhar, você acredita? Porque o inferno pensa que está atrapalhando, mas Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e estão debaixo do seu propósito. Parece que vem para matar, mas vai colaborar. Porque esses mesmos guardas que vieram na intenção de impedir a ressurreição, vão ser testemunha do mesmo. O anjo desce, os guardas vê, não suporta, fica como morto, desmaiou. O anjo, ele vai rolar a pedra do sepulcro. E aí eu fico imaginando, Jesus ressuscitou naquela hora? Não, Jesus já tinha ressuscitado. Porque eles podiam prender, irmãos. Eles selaram a porta do sepulcro. Eles selaram. Está bem escrito aqui, ó. Eles selando a pedra, deixaram ali a escolta. Selou a pedra e ainda colocou a escolta. Só que Jesus já tinha ressuscitado, já tinha saído de lá, já tinha dobrado o lenço, já estava lá, trabalhando para encontrar com os discípulos, e ele estava lá, achando que estava prendendo Jesus. Mas então por que o anjo rola a pedra? É para Maria Madalena e a outra Maria poder entrar no ambiente do milagre. Vem aqui. Ele já ressuscitou. Entra agora. E vê. Irmão, pelo amor de Deus. Quando elas entram no sepulcro, dá uma olhada e fala, lembrei. Não é que ele tinha dito que não ia ficar aqui mesmo. Lembrei. Não é que ele tinha dito que ia fazer e fez. Lembrei. Eu contei isso lá na minha igreja e numa live que eu preguei esses dias. Eu e meu esposo saiu do emprego e tinha o seguro-desemprego para pegar. E pelo aplicativo não estava dando certo, irmão. Aliás, eu dei entrada, mas apareceu lá. Não deu certo. Falei, não deu certo. Aí ele falou, vou lá no pátio. Foi no pátio. Chegou lá no pátio, irmão. A mulher, ele foi, eu fiquei bem apreensivo. Falei, tem que dar certo, meu Deus do céu. Ele foi. Quando ele voltou, ele falou para mim assim, a gente estava sofrendo à toa, porque o dinheiro já estava na conta. Pastor, não ter dinheiro e não gastar, tudo bem. Agora, ter dinheiro e não gastar, aí, pelo amor de Deus. O dia já estava na conta, desde o dia 10, isso já era dia 23. Irmão, 13 dias. Com a benção na mão e não usufruindo, porque eu não sabia. Essas mulheres, irmãos, elas vão saber de algo que já aconteceu. De algo que já é realidade. Sabe por quê? Porque quando Jesus promete algo, ele não vai fazer, ele já fez. Quando ele promete a terra ao povo de Israel, a terra que mana leite e mel, ele não vai criar a terra já está lá, a terra já está produzindo. Quem que ele cria primeiro, o jardim do Éden ou Adão e Eva? O jardim, irmãos. Pelo amor de Deus, eu respondi antes que vocês respondessem. Tem gente que olhou para mim e já ia falar Adão, eu não. O jardim, fez o jardim, depois pegou Adão e Eva e colocou lá dentro. Ele prepara o ambiente. E depois ele promete. Porque ele não promete mentira, ele promete verdade, aquilo que já é real, aquilo que já existe. Então o que elas vão ver é algo que já está sob sua posse, é algo que já alcançou elas, é a graça de Deus que já alcançou. Elas ainda não enxergaram, mas o milagre já aconteceu. Agora o céu só vai avisar que já aconteceu, irmão.
agora o céu só vai preparar o ambiente para contar para elas que Jesus já ressuscitou. Sabe o que eu acho lindo? Que esse milagre, ele está linkado, ele está grudado numa missão. Porque eu vou falar uma coisa para você. Se Jesus fez algo grande na sua vida, não guarde para si. Eu nunca vi Deus fazer algo grande na vida de alguém e essa pessoa conseguir reter. Porque quando Deus faz algo grande na sua vida, logo Ele também já está te dando uma missão. Qual? De contar a outros que Ele te libertou, que Ele te curou, que Ele te salvou, que Ele te tirou da onde Ele te tirou. Tu recebeu o que recebeu para sair anunciando o nome de Cristo, dizendo: Ele fez. Eu estava morto e Ele me fez reviver. Eu estava doente e Ele me curou. Eu estava depressivo, ansiosa e Ele me libertou. Recebeu o milagre? Agora vai e conta a outros. Ah, irmão, isso é lindo. Recebeu? Agora conta. Recebeu? Agora vai. Recebeu? Agora levanta e vai usar a ferramenta que eu te dei. Irmãos, sabe o que eu acho bonito? Vou fechar a Bíblia, senão nós vamos até 10 horas mesmo. O pastor falou que eu podia até 10 horas. Vamos. Ok. Sabe o que eu acho lindo? É que Mateus vai escrever que elas foram alegres, mas com medo. Porque tem hora que a gente sente medo mesmo. Medo. Só que acho bonito que elas vão com medo mesmo. Só que elas já acreditaram no que o anjo disse. E elas vão com a palavra que o anjo liberou. Sim ou não? Sim. E enquanto elas estão indo, Jesus aparece. Porque Jesus se revela para quem decide ir mesmo com medo. Jesus se revela para quem decide pôr a mão no arado mesmo com medo. Jesus aparece no meio do caminho e vai dizer assim: o irmão do som hoje vai ficar doido comigo. É um abaixa e levanta. Tem hora que a irmã fala fina, tem hora que a irmã grita. Preste atenção. Jesus chega e fala assim: salve. Eu vim só para confirmar o que já foi dito pelo anjo, viu? Só que mais do que dizer salve, ele diz: não temais. Ele está dizendo assim: pode tirar o medo do lugar aonde ele está, porque eu vim confirmar a chamada que já liberaram sobre a tua vida. Continua caminhando, continua caminhando. Eu me rebelei só para pedir para você: retira o medo e vai alegre, porque eu vim confirmar a chamada, a promessa, o propósito. Vou contar algo aqui. Só as irmãs que vão ouvir, os irmãos fecham o ouvido, brincadeira. As mulheres fizeram, sabe o quê? Um ato de coragem. Porque enquanto elas estão indo, os discípulos estão trancados, com medo. A missão era para quem, irmão? Para os discípulos. Só que as mulheres, pelo seu zelo, pela sua lealdade, vão experimentar o que outros, podendo experimentar, não experimentaram. Se coloque de pé, por gentileza. Sabe o que eu vou dizer para você? Ainda bem que você não parou. Ainda bem que você não desistiu. Mesmo carregando a dor que você está carregando. Ainda bem que você veio servir nessa noite, cultuar a Deus nessa noite, mesmo carregando os traumas que você carrega. Eu sinto a graça de Deus nessa casa, irmãos. Ainda bem que você não abandonou a adoração, mesmo carregando a impossibilidade que você carrega de gerar.
Porque nessa noite Deus marcou encontro com muita gente nessa casa de oração. Só para dizer para você, o milagre já é real. Já aconteceu, pode apalpar, porque eu prometo e eu cumpro. A tua casa não vai perecer, porque eu libero o anjo do céu. Renovo para você e libertação para aqueles que te cercam. Antes de eu orar pela igreja e o ministério de louvor cantar, eu quero saber se existe alguém que quer retornar para os caminhos do Senhor nessa noite, que quer refazer a sua aliança nessa noite. Gente que estava fora do propósito, mas Deus hoje abriu a porta da oportunidade da graça e disse: volta para o meio do propósito, volta para viver promessa, porque o fim de gente que não está posicionado é a morte. Deus está fechando sepulturas nessa noite, mas a decisão é sua. Você que quer reconciliar com Jesus, que quer aceitar Jesus à noite oportuna, as portas da oportunidade estão abertas. Não há ninguém? Depois no fim do culto não adianta vir falar: irmã Gabriela, então mais ou menos, nós já disse que não existe. Gente mais ou menos, gente neutra, é gente fora do propósito, é gente que está fora da posição. Não há? Pode louvar que eu vou orar. Senhor, nessa noite eu peço ao Senhor. O que eu como ser humano não consigo fazer, faz o Senhor. Eu peço ao Senhor nessa noite que o Senhor venha quebrando cadeias, que o Senhor venha destruindo grilhões. Existem pessoas aqui aprisionadas, meu Senhor, em sua mente, acreditando nas mentiras do inimigo, mas nessa noite eu peço ao Senhor: vem destruindo as fortalezas de Satanás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai entrando nessa mente que está perturbada, que está atribulada e não consegue mais crer nas tuas promessas. Em nome de Jesus, que caia por terra toda fortaleza de Satanás nessa noite, em nome de Jesus. Deus está fazendo algo grande nessa noite. E quem veio para adorar, adora. Quem trouxe de casa a sua adoração, entrega. É hora de entregar agora. Senhor, renova aquele que está cansado, aquele que está paralisado, aquele que quer desistir, aquele que quer parar. Renova nessa noite. Faz tempo que não fala em línguas e essa noite vai ser renovado pelo poder que é no nome de Jesus. Pai, renova. Espírito Santo se manifesta na casa.